Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo anterior desta série ficámos então a conhecer como é que o CodeIgniter versão 4 pode comunicar com as bases de dados. Eventualmente existirão outras formas de o fazer, como é natural, mas é mais do que suficiente para podermos avançar então para a conclusão deste projeto. Isto é, deste microprojeto que é o controle de acesso de utilizadores à nossa aplicação, seja ela qual for. Então, muito rapidamente e sumariando, o que nós fizemos foi o seguinte: se eu regressar aqui, eu vou aproveitar para baixar aqui o XAMPP. Se nós regressarmos então aqui, vamos fazê-lo assim, fechando, ok, eu penso que não tem qualquer problema porque ele fica aqui a ser executado em baixo. Bom, dizia eu então que nós temos um model, ou melhor, temos um controlador que tem aqui um login, ok? Este login, quando é chamado, verifica se há uma submissão de um formulário. Não havendo submissão do formulário, o que ele faz é apresentar a view, que é basicamente aqui este formulário de login que nós aqui temos. Depois de submetermos o formulário, mesmo que ele não tenha nenhum dado preenchido, o que vai acontecer então é que é executado esta parte do código, que vai de facto verificar se existe, por exemplo, o preenchimento dos dois campos necessários para podermos fazer a ligação à base de dados e perguntar se existe um utilizador e uma password registados. E neste caso, se os dois dados forem vazios, ou pelo menos um deles estiver vazio, porque aqui temos o ou, há um erro no preenchimento e obviamente que se o erro for diferente de vazio, isto é, for igual a vazio, ele vai correr este código. Neste caso, se for diferente de vazio, ele vai ignorar este código e vai acrescentar o erro aqui ao data, e o data vai ser passado para o login e é apresentado um erro. Bom, vou primeiro, e antes de avançarmos mais um bocadinho, eu vou-vos mostrar aqui uma circunstância que eu habitualmente faço em termos de apresentação dos erros. Como podem observar, o erro apareceu aqui, ele está ali colado ao topo, nós vamos já arranjar isso, mas o erro fica ali agarrado sempre. E eu costumo utilizar jQuery para, ao fim de algum tempo, este erro desaparecer. Então eu vou-vos mostrar como é que eu faço essa situação. Em primeiro lugar, vamos colocar ali o erro numa posição mais interessante. Eu tenho aqui um margin top de 4, eu vou colocar aqui margin top de 2 e vou colocar aqui o erro também com uma margin top de 2. Vamos verificar se a posição está correta. Vamos aqui clicar em entrar e agora reparem, já está aqui numa posição um bocadinho mais interessante, mas o que eu pretendo fazer é passar este erro, por exemplo, aqui para o fundo, por baixo do entrar, ok? E se eu passar o erro para baixo do entrar, eu vou ter aqui uma situação muito interessante, que é a possibilidade de eu esconder o erro e não mexer nesta estrutura que aqui está. Eu vou exemplificar aqui, vamos pensar assim desta forma. Vou copiar todo este código e vou colocá-lo aqui ao fundo antes do fecho da div, ok? Porque esta div é que vai definir a card. Então eu vou colocar aqui, vamos verificar se fica numa posição interessante, vamos clicar aqui em entrar e reparem, eu quando clico em entrar, ou aqui vou refrescar neste caso, e quando clico em entrar, o erro aparece da parte de baixo e, portanto, não estraga aqui esta estrutura. Mas eu quero que o erro, ao fim de alguns segundos, desapareça de uma forma subtil. Bom, como é que eu vou fazer isso? Aqui na minha aplicação, eu vou procurar o local onde eu tenho, aqui no Public, os meus assets. E nos meus assets eu tenho aqui um conjunto de ficheiros que já são carregados, mas falta aqui um que eu acabei por não criar, que é um ficheiro para ter os meus próprios dados de funções de JavaScript. Eu posso fazer, obviamente, aqui diretamente nesta view, mas o que eu quero é adicionar JavaScript no sentido de sempre que existir um div cujo ID seja igual a, por exemplo, error message, o que ele vai fazer é, pura e simplesmente, diluir esse erro ao fim de 2 segundos. Okay? Como é que nós vamos fazer isso? Eu poderia colocar aqui o código, mas eu prefiro colocar num JavaScript, e então vamos fazer aqui, no fecheiro de JavaScript, vamos colocar aqui app.js. Nesta app.js eu vou colocar aqui um comentário dizendo o seguinte: hide error messages. Okay? E vamos depois fazer aqui uma função de JavaScript muito simples. Ora, o que vai acontecer aqui com este app.js é que ele vai ter que ser carregado
quando o meu template também é carregado. Então, vamos aqui na app, vamos aqui aos layouts, e no layout de users, eu vou acrescentar aqui ao fundo o carregamento, então, daquele script. Ora, ele encontra-se exatamente no mesmo local de todos os outros, mas aqui o nome, obviamente, será app.js. Como é que nós vamos observar se este app.js está a funcionar? De uma forma muito simples, poderemos colocar aqui console.log, usar um algarismo, um. Agora, se eu regressar aqui e pressionar o F12 para termos aqui então as ferramentas do programador, eu vou selecionar aqui a consola e neste caso, quando eu refrescar aqui o login, é suposto aparecer então aqui o 1, o que quer dizer que o meu fecheiro de JavaScript está a ser carregado. Vamos agora então provocar o erro, mas quando eu provoco o erro quero que ele desapareça ao fim de 2 segundos. Então é muito simples, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, eu vou colocar aqui jQuery, neste caso vou usar um seletor de IDs, então vamos colocar aqui um cardinal e agora error message, vamos fazer aqui um delay de 2 milissegundos, após o qual é feito um fade out, e eu quero que seja um fade out slow, isto é, mais lento do que é normal. Vamos então verificar se de facto isto acontece, isto é, eu estou aqui no meu formulário, se eu tiver um erro, o erro aparece e depois de alguns instantes ele vai desaparecer, ok? E ficamos então com o formulário desta forma. Pronto. Feito isto, vamos então regressar à lógica normal da nossa aplicação. E neste caso o que nós pretendemos então fazer é, depois de ser feita a submissão com dados, nós queremos ir verificar a base de dados se de facto existe o utilizador. E aqui estamos a passar a responsabilidade para o lado do model. Do lado do model, nós já verificamos que de facto temos aqui esta forma de conseguir ir buscar informações à base de dados. Isto é, guardamos em resultados o resultado de uma query, e neste caso concreto eu não estou a utilizar o Query Builder do CodeIgniter, estou a utilizar uma query de MySQL, ou neste caso de SQL direta, e depois temos aqui o getResult para passar para array, e depois eu apresentei aqui os dados que estão guardados na base de dados. Temos que regressar, contudo, à nossa base de dados para guardar a informação de uma forma correta. E o que é que eu digo guardar informação de uma forma correta? Neste momento, eu coloquei na base de dados um utilizador, ou um usuário, como lhe queiram chamar, que não tem a sua password protegida. Okay? Então, quando nós clicamos aqui em Users e olhamos aqui para João, a password está aqui ABC, de forma explícita. Eu vou aqui eliminar, vamos fazer aqui um delete, ok, e vou inserir, mas neste caso inserir com a proteção que eu depois quero utilizar no interior da minha aplicação. E a proteção que eu vou fazer não é um simples MD5. Eu vou explicar o que é que eu vou fazer então. Eu vou colocar aqui um insert into users, vou inserir a mesma apenas as informações do username e da password. Password. Nos values, eu vou colocar João como utilizador e agora eu vou colocar um MD5, vou abrir e fechar, portanto vamos ter aqui um MD5 que eu iria colocar, por exemplo, aqui com 3 letras A. A seria a minha password. Obviamente que é uma password extraordinariamente simples, mas o que se pretende aqui é que seja apenas para exemplo. No entanto, nós podemos fazer ainda algo mais complexo. Uma vez que o sistema MD5 não é já considerado suficientemente seguro, nós podemos fazer um MD5 de um SHA1, por exemplo. E o que é que vai acontecer nesta circunstância? Nós vamos ter, eu vou abrir aqui os parênteses para conseguirmos ter uma leitura mais fácil. Nós vamos ter aqui uma encriptação em modelo SHA-1 das 3 letras A, e depois desta encriptação estar feita, nós vamos ainda fazer a encriptação do SHA-1 em MD5. E portanto não vamos ter um MD5 direto, mas assim vamos ter uma forma mais segura de guardar os nossos dados. Eu vou aqui fazer um go, ok?
uma linha inserida. Obviamente eu tenho aqui vários avisos porque eu não defini alguns valores, como é o caso do e-mail, o last login, etc. Mas se nós formos agora então aqui aos users, nós vamos ter a ocasião de verificar que de facto já temos aqui então uma informação bastante mais difícil de perceber, que não é apenas um MD5 de uma string qualquer, é um MD5 de um SHA-1 das letras AAA, ok? Posto isto, o que é que nós vamos fazer então? Vamos regressar aqui à nossa aplicação e agora aqui na zona dos testes nós vamos fazer o seguinte, eu vou aproveitar e colocar aqui já os meus famosíssimos separadores. Porquê? Porque me permitem ter uma leitura mais facilitada do código. E neste caso aqui o Public Function Test eu vou passar a check login. Ou melhor, check login não será o termo mais correto, uma vez que já existe um check login noutro sítio qualquer. Então vamos colocar assim verify login. Okay? Verificar o login. O que é que eu vou passar aqui para dentro desta função? Neste caso concreto, eu vou passar o username e a password. Ok. Tenho então o username e a password e o que eu vou fazer agora neste momento é preparar em primeiro lugar os dados para evitar aquilo que se designa por SQL injection. E eu já vou explicar o que é. Então vamos colocar aqui um params é igual a array. E atenção que eu vou fazer isto um bocadinho de olhos fechados porque penso que é exatamente assim que se faz. E vou colocar aqui então username e vou definir o dado ou o valor que vai ser passado para esta chave, que será username, o valor que vem dali. De seguida eu vou colocar aqui a password. Atenção que eu estou a usar a mesma nomenclatura que foi colocada, ou melhor, eu estou a fazer isto mal. Eu peço desculpa, porquê? Porque eu estava a fazer isto de uma forma que eu de facto gostaria que o CodeIgniter já tivesse. Eu penso que ainda não tem e tem a ver com o facto de nós usarmos aqui um array associativo. Ora, de facto não podemos usar um array associativo porque estamos a usar MySQL. E no MySQL, o array associativo não pode ser usado para parâmetros. Então nós temos que usar um array direto, porque depois na query nós vamos ter que substituir os valores que vamos colocar aqui por pontos de interrogação. Peço desculpa pelo facto, é o facto de eu às vezes não, estar permanentemente a trocar de sistemas e por conseguinte aqui vamos ter que fazer isto desta forma. Ora bom, o primeiro parâmetro é o username, o segundo parâmetro vai ser a password. Mas uma vez que eu quero verificar se a minha password corresponde com a password que está no interior da minha aplicação, eu vou ter que usar a mesma forma de encriptação. Então vou colocar aqui um MD5 de um SHA-1 da password, ok? Então neste caso vai ser mesmo password. Poderão perguntar, então, mas porquê que aqui temos password e não temos password? Bom, eu já tive a ocasião de referir em vídeos anteriores que eu tenho algum cuidado na definição do nome das colunas, porque password, a palavra password, é uma palavra que é reservada em algumas circunstâncias na linguagem SQL. Então, por isso eu coloquei ali menos o O, ok? Aqui não tenho qualquer problema, porque é de facto o valor que eu vou injetar aqui dentro. Ora, depois de ter estes parâmetros aqui, eu vou poder definir a minha query e os resultados. Os resultados que aqui estão vão ser os resultados de select. Vamos aqui, se calhar, colocar a query desta forma para vocês verem aqui. Eu vou escrever a query aqui, é igual a select. Vou selecionar tudo from users, que é o nome da nossa tabela. E agora vamos colocar as cláusulas. Where username é igual a ponto de interrogação and password é igual a ponto de interrogação. Ora, este ponto de interrogação vai ser substituído por este valor que aqui está, ao passo que este aqui vai ser substituído por esta encriptação completa da nossa password. Como é que eu vou agora obter estes dados? Bom, eu aqui obviamente vou passar a query e depois vou dizer que em segundo plano vão as ligações, ou neste caso estes binds,
estas conexões são de facto os parâmetros de uma query. E porquê é que nós devemos fazer sempre assim? Os sistemas de SQL Injection acontecem na sequência de nós fazermos ou construirmos as nossas queries com concatenações. Isto é, imaginem que eu colocava aqui a expressão username, que vem dali, que eu a colocava aqui com uma concatenação de PHP. Ora, é um problema de segurança, porquê? Porque com alguma astúcia, qualquer pessoa que perceba razoavelmente de SQL pode preencher aqui na área do formulário um determinado texto que não é um username, mas sim uma query de SQL e que pode resultar em informações catastróficas para a nossa aplicação, nomeadamente ter acesso às estruturas das nossas tabelas e até inclusive poder alterar informações da nossa base de dados. Então, esta é uma forma que internamente o próprio MySQL, não é uma funcionalidade do CodeIgniter, é uma funcionalidade do MySQLi, e que também existe no PDO, que é o PHP Data Object. É uma funcionalidade que evita então SQL Injection, porque se vierem aqui instruções de SQL, o que o sistema vai fazer é tratá-las por forma a que elas não possam ferir a estrutura da nossa base de dados. Como é que eu vou colocar aqui? Vou então colocar aqui params, e depois tenho então toda a outra estrutura, o getResultArray, e depois tenho aqui um echo que eu vou agora remover daqui e um exit também. O que vai acontecer então aqui é o seguinte: assim que esta query é executada, results vai receber o resultado da execução da query. E results passa a ser um array associativo porque foi essa a opção que eu tive aqui. Poderia ter usado uma outra opção qualquer, mas neste caso eu gosto muito de trabalhar com arrays associativos. Ora, o que é que vai acontecer aqui? Eu posso agora perguntar se vieram ou não resultados aqui. Então eu vou dizer if count de results igual a 0. O que é que aconteceu nesta circunstância? Significa que não houve um login correto. Então vamos ter aqui um login inválido. E eu posso fazer aqui um return false. Caso contrário, vamos fazer aqui else, nós temos um login correto, então vamos ter um return true. Muito bem, nesta situação nós temos então esta função a devolver-nos um valor booleano, verdadeiro ou falso, se existir um login correto. Vamos testar apenas desta forma. Neste caso temos aqui o verify login, vamos passar o username e a password, esperar que não haja aqui nenhum typo, e esta expressão que aqui está, model verify login, nós já sabemos que vai devolver obrigatoriamente um verdadeiro ou falso, neste caso um resultado booleano. Então vamos guardar aqui result, pode ser igual, result é igual a este resultado desta query. E vamos agora pedir para verificar if result, isto é, se o result for verdadeiro, vamos apresentar ali uma mensagem, por enquanto apenas para testar, caso contrário vamos apresentar outra mensagem. Neste caso aqui é um login válido, vamos colocar aqui valid login, e embaixo invalid login. Então vamos fazer simplesmente aqui um echo ok e um echo not ok. Vamos depois colocar aqui um exit. Ups, não é um echo, mas sim um exit. Vamos verificar se tudo isto está a funcionar ou não. À partida, teremos muita sorte se estiver a funcionar corretamente. Ok, não há aqui nenhum erro no login. Vamos clicar em entrar e o sistema já começou aqui a tratar-nos da saúde. Porquê? Porque eu pus um exit aqui em baixo e deveria ter colocado o exit, isso sim, aqui dentro, depois de se verificar se de facto há um login ou não. Porque nós queremos que o nosso formulário seja apresentado se houver um erro na submissão. Então, se houver um erro na submissão, é definido um erro aqui, ok? Depois existe aqui então um bloco que só corre se o erro não tiver acontecido e depois aqui então é apresentada a nossa
o nosso formulário. Vamos então novamente aqui regressar, vamos aqui refrescar, tudo bem, vamos forçar o erro, entrar, cá está o erro no preenchimento dos campos, ok, e agora vamos colocar aqui AAA e em baixo BBB, portanto um login inválido, vamos clicar em entrar, cá está not ok. Vamos no entanto agora colocar aqui os dados corretos, neste caso João, e agora 3 As, 1, 2, 3, entrar, e temos o OK. Portanto, temos neste momento aqui, podemos ainda fazer uma outra experiência, que é colocar aqui João, mas depois em baixo BBB, vamos clicar em entrar e vai dar, obviamente, o not OK. Portanto, nós estamos a conseguir, de facto, fazer com que a nossa aplicação comunique com a base de dados, verifique se de facto o username e a password, que neste momento está encriptada e segue encriptada, se eles coincidem, e devolve-nos informação. No entanto, no próximo vídeo nós vamos ver que podemos tirar maior proveito da informação que vem aqui do model. Porquê? Porque quando eu faço um select asterisco from users, o que eu estou a devolver é tudo a partir dos utilizadores. E nesta circunstância, eu posso aproveitar não só para fazer um return true, mas para devolver também todos os resultados que aqui vêm. Não posso, obviamente, devolver todas as coisas, mas posso devolver um false ou então devolver um array. E se eu devolver um array de resultados, significa que eu vou poder usar essa informação para abrir uma sessão.